Hoje nós vamos iniciar uma nova série em nossa igreja e o título da série é Multiplicando Talentos. Deixa eu ver aqui. Ontem, no momento dos anúncios, até me falaram que vocês deveriam trazer os boletos para nós abençoarmos, é isso mesmo? Alguém trouxe boleto aí? Cartão de crédito? Cheque ninguém usa mais, né? Pega o seu celular, vamos orar pelo seu Pix? Pode ser? Não, a gente não vai orar pelos seus boletos, pelo seu cartão de crédito e pelo seu Pix. Nós vamos orar por você. Você que é homem, você que é mulher, casado ou solteiro, até criança. Nós queremos orar sim por você. E nesta série que nós vamos ter, começando hoje, e serão 4 domingos, nós vamos falar sobre este tema que é multiplicando talentos. E talentos sendo uma referência ao quê? A dinheiro. Dinheiro é bom, é ou não é? Muitas pessoas dizem que dinheiro não traz felicidade. Se dinheiro não te traz felicidade, me dê o seu e deixa eu ser triste em Paris. Dinheiro é bom. Todos nós precisamos de dinheiro. No entanto, nós como cristãos, muitas vezes, ou a gente quer muito do dinheiro, ou nós temos medo de possuir dinheiro, especialmente por uma passagem da Bíblia, do apóstolo Paulo, livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia. Este vai ser o único texto que eu não irei projetar. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Muitos cristãos têm aversão à palavra dinheiro, a ser bem-sucedido, a ser próspero, porque tem medo de amar ao dinheiro e por causa disso cair em um tipo de pecado. Veja bem, cada um de nós precisa de dinheiro, porque através do dinheiro a gente pode trocar coisas, a gente pode conseguir coisas, realizar sonhos, tanto que a primeira mensagem que eu quero trazer para nós hoje é: como é que a gente pode ter um orçamento com um propósito e como é que nós podemos transformar os nossos sonhos em realidade? Eu vou contar a cada noite, começando hoje, uma história fictícia, que poderia muito bem ser a sua história ou de alguém que você conhece. E este casal fictício dessa história se chama Benício e Lucrécia. Você conhece alguém com este nome? Benício ou Lucrécia? Olha, são 2 nomes, assim, com um significado bem interessante. A palavra Benício significa abençoado. E o nome Lucrécia, lucro. Você não gostaria de ter um nome desse? Um cara abençoado, uma mulher que dá lucro, ou para o seu filho, para a sua filha. Então, nessa história que eu quero contar para vocês do Benício e da Lucrécia, ele era um casal, assim, que tem tudo para dar certo. E o Benício e a Lucrécia, eles estão cheios de sonho, como cada um de nós. E um dos grandes sonhos do Benício e da Lucrécia é passar as férias em Maragogi. Quem aqui já foi para Maragogi? Ah, vocês estão cheios da grana, hein? Eu pesquisei hoje, tá? Saindo de Manaus, no feriado da Semana Santa, em abril, 6 dias com passagem aérea e hotel 3 estrelas, ok, tá mais ou menos, a gente é humilde, tá bom? Só 3 estrelas já é o suficiente. 6 diárias para 2 pessoas, Benício e Lucrécia. Eu pesquisei hoje à tarde, R$ 6.946. Para daqui um mês, você aproveitar o feriado da Semana Santa lá em Maragogi. E aí, você tem dinheiro para isso? Para quê, pastor Hugo? Hoje a gente tem cartão de crédito em 12 suaves prestações. Bem, esse é um problema para muitas pessoas. Mas o Benício e a Lucrécia, ok, eles pesquisaram e eles foram perceber se cabia ou não no orçamento deles. E aqui a gente tem que ter isso muito claro. Nós precisamos entender qual é a nossa situação financeira. E o Benício e a Lucrécia, eles estão na média da população aqui de Manaus, o manauara. Quanto você acha que é a média de salário de uma pessoa aqui em Manaus? Pensa. Coloca vezes 2, o casal. Pelo que eu pesquisei, a média
de 2 pessoas, um homem e uma mulher, que trabalham aqui em Manaus, é de R$ 8.200, somando os 2 salários. É a média. A média, isso eu encontrei no site do Sebrae. Somando o salário de um homem e de uma mulher, a média salarial é essa. Eu acho que o pessoal, onde é que eu estou? O meu salário não é esse. Ou alguns podem estar pensando assim, pastor, isso aí é troco de pão para mim. Nós temos várias realidades em nossa igreja, mas eu quis pegar a média. Então, a média de salário é esse. E aí, quando eles perceberam que com este salário, eles não têm ainda dinheiro suficiente para pagar a viagem para Maragogi, o que eles precisam fazer? Primeiro, muitas vezes a gente precisa de renda extra. Renda extra. A gente precisa trabalhar além do nosso horário de trabalho. A gente precisa fazer serviços por fora para que o nosso salário aumente. Ou então, já que o salário não vai dar conta de pagar o meu sonho de ir para Maragogi, às vezes a gente precisa pedir um aumento no nosso trabalho. Isso é uma forma de aumentar a nossa renda. Ou então, através da educação. Você faz uma pós, você faz um mestrado, você alcança até o seu doutorado, um pós-doc, e você consegue aumentar a sua renda. Ou então, através de investimentos. E só abrindo parênteses, nós vamos ter um domingo que nós vamos falar sobre investimentos, tá? E não é pirâmide, eu lhe garanto. Eles, adventistas do 7º dia, somando a renda dos dois, daquele 8.200, como bons cristãos, eles tiram seu dízimo e a sua oferta. Sabemos que dízimo é 10% da renda. Oferta, cada um escolhe. Mas só para ter facilidade no cálculo, eu também separei 10% de oferta. E aí eles devolvem o dízimo e a oferta. Mas falta outra coisa para o orçamento, as dívidas. Para você ter uma ideia, a média de dívidas do mapa da inadimplência e negociação de dívidas da Serasa de novembro de 2024 do estado do Amazonas é de, multiplica por 2, R$ 9.000. Em média, quem está inadimplente no Amazonas tem uma dívida de R$ 4.500. Estamos pensando em um casal, R$ 9.000. É muito dinheiro? É. Aqui no estado do Amazonas, nós temos 4,2 milhões de pessoas e estão inadimplentes, com dívida, 1,5 milhão de pessoas. Quase metade da população do Amazonas tem dívida. Aí, como é que está a situação financeira do Benício e da Lucrécia? Já que eles dois estão na média, eles também estão endividados. E aí, quando eles perceberam, conversando os dois entre si, que eles estavam endividados, o que é que eles fizeram? Então, eles foram conversar um com o outro, para descobrir de onde saiu essas dívidas. E quando eles começaram a conversar sobre essas dívidas, a Lucrécia recebeu uma facada no coração. Ela descobriu que o Benício estava sendo infiel. Só que a infidelidade não foi infidelidade do ponto de vista sexual. Existe um conceito, quando se fala de finanças, que é a infidelidade financeira. Há casamentos, há famílias onde acontece a infidelidade financeira. O que é infidelidade financeira? É mais ou menos o seguinte: você recebeu um cartão de crédito no seu nome, e aí você esconde esse cartão do seu cônjuge, porque você sabe que ele ou ela é muito gastador. Então você esconde e começa a usar sem o outro saber. Isso é esconder, isso é omitir informação, isso é um tipo de infidelidade financeira. Ou então, você recebeu um bônus no seu trabalho, uns R$ 2.000, e aí você colocou na poupança e deixou ali guardadinho, porque sei lá o que, você escondeu isso do seu cônjuge. Isso é um tipo de infidelidade financeira. Ou então, o seu cunhado ou a sua cunhada está todo endividado e pediu o seu cartão de crédito emprestado. E aí você emprestou o cartão de crédito para o seu cunhado e para a sua cunhada. Tem gente que diz que cunhado não é parente, né? Mas é. Pegou o cartão de crédito e torrou, acabou com o seu limite. Mas você escondeu do seu cônjuge, por quê? Porque eu não quero que o meu cônjuge, o meu esposo, a minha esposa, fique zangado comigo. Ora,
Se você faz isso, você está sendo infiel do ponto de vista financeiro. Na pandemia, os dados que nós temos do IBGE é que cerca de 25% dos homens e 20% das mulheres fazem compras escondidas do cônjuge. Cerca de 25% dos homens e 20% das mulheres fazem contas escondidas do cônjuge. E no ano de 2021, de todos os divórcios que nós tivemos em nosso país, 386 mil casais se separaram, e uma parte dessas separações é por causa de dinheiro. Quer seja pouco, quer seja muito. Em outras palavras, dinheiro é uma bênção na nossa vida, mas pode ser uma grande maldição. Como é que a gente pode lidar a respeito dessas questões da infidelidade financeira? Bem, primeiramente, o que leva alguém a ser infiel neste ponto para com seu cônjuge? Existem várias razões. Geralmente é a desconfiança do outro. Eu não confio no outro, ou porque ele gasta muito dinheiro, ou porque ela torra o meu salário, ou porque a gente é descontrolado financeiramente, ou porque eu quero guardar pensando em algo no futuro e eu quero... Existem várias razões que levam à infidelidade financeira, mas o ponto é que nós não podemos nos esquecer. Se no nosso casamento, se na nossa família, ou você que é solteiro, você está encontrando alguma dificuldade quando nós falamos de dinheiro, a pergunta é, aonde que nós devemos ir primeiramente? Somos uma igreja. Aonde o cristão vai? Para a Bíblia. Nesta série que nós teremos de 4 domingos, nós vamos ter 10 princípios da Bíblia sobre dinheiro. Entenda bem, a Bíblia é a palavra de Deus que quer nos levar até o céu, até a salvação. Mas na Bíblia nós encontramos outros assuntos também, como cuidar de filhos, como cuidar de dinheiro. Não é o objetivo da Bíblia, dinheiro e filhos, por exemplo. Mas ali nós encontramos alguns princípios que são importantes para cada um de nós. Então, como nesta série nós estamos focando em finanças, em dinheiro, nós vamos tirar então 10 princípios. Hoje serão 2. Qual é o primeiro princípio importante que nós encontramos na Bíblia? É este aqui, o da confiança em Deus. Quando o povo de Israel, prestes a entrar na terra prometida, Deus falou, galera, o negócio é o seguinte, vocês vão para um lugar que manda leite, o lugar é bom, o lugar é top, vocês vão trabalhar bastante, a terra é boa, vocês vão prosperar muito, só que tem um porém, pode acontecer de vocês chegando ali na terra prometida, vocês olharem para vocês e dizerem o seguinte, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou inteligente, então pela minha força e pelo meu poder, eu conquistei tudo isso, esta casa, este terreno, essa família próspera, saúde, força. Deus fala, tome cuidado, para que quando vocês chegarem na terra prometida, isso não aconteça. Por quê? Deuteronômio capítulo 8, verso 18, lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Em outras palavras, sim, temos que trabalhar, temos que nos esforçar, temos que dar o nosso melhor. A gente tem que acordar cedo para garantir o sustento nosso de cada dia. Mas nunca devemos nos esquecer. Quem nos dá a capacidade de conseguir talentos e riquezas é quem? É Deus. Por que é Deus? Você existe, você tem vida por causa de Deus. Nós estamos em um mundo que foi criado por causa de Deus. Em outras palavras, os meios e nós existimos por causa de Deus. Se tudo é de Deus, se eu pertenço a Deus e as minhas posses, quer sejam poucas ou muitas, são graças a Deus, eu confio em Deus. Porque é Deus que me dá a prosperidade. Primeiro princípio. O segundo princípio que nós vamos encontrar na Bíblia é que nós precisamos ter um planejamento financeiro. Nós vamos ver várias parábolas no decorrer desta série, nessas 4 noites. E entenda o seguinte, as parábolas de Jesus, elas tinham um objetivo. Qual? Ensinar uma lição espiritual. Mas muitas das parábolas de Jesus envolvem finanças, envolvem dinheiro. E nós podemos extrair lições financeiras das parábolas de Jesus. E uma dessas parábolas é a seguinte,
Lucas capítulo 14, verso 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Qual é a parábola? A parábola é a seguinte: se você vai construir uma casa e você tem a sua renda, você tem que planejar a construção da sua casa ou comprar o seu apartamento de acordo com a sua realidade. Então, talvez você consiga uma casa no nível Minha Casa Minha Vida. Uma casa boa, uma casa digna, um apartamento bom, mas é algo mais popular. Se são seus recursos financeiros, ótimo. Mas há algumas pessoas que conseguem, por exemplo, morar lá na Ponta Negra. E a Ponta Negra, assim, tem lugares lá que são bem... Eu nem tenho palavras para falar. Mas tem pessoas que conseguem comprar uma casa e um bom apartamento lá. Qual é o ponto? Não adianta eu, Hugo, querer comprar um apartamento lá na Ponta Negra se eu não vou conseguir pagar nem pelo porcelanato. A gente precisa planejar. E que os nossos sonhos caibam onde? No nosso orçamento. 2 princípios que estão na Bíblia, muito importantes, que se nós colocássemos em prática, nós estaríamos muito bem do ponto de vista financeiro. Mas como adventistas, nós também vamos aos livros de Ellen White. Ellen White, ela escreveu sobre muitos assuntos, e ela também escreveu sobre dinheiro. E um dos livros dela, chamado Obreiros Evangélicos, página 60, ela tem essa frase que é bem interessante. Todos devem aprender a tomar notas de suas despesas. Alguns o negligenciam como não sendo coisa essencial. É um erro, porém. Todas as despesas devem ser anotadas com exatidão. Em outras palavras, nós precisamos fazer um controle. E esse é o próximo tópico que eu quero abordar com você nessa noite. Como é que nós podemos melhorar a nossa vida financeira? E são 3 aspectos básicos. Primeiro, orçamento. Segundo, controle. Terceiro, metas. Vamos lá. O que é um orçamento? O orçamento, ele precisa de 3 coisas básicas. Primeiro delas é o planejamento. É aonde você está e para onde você quer ir. Vamos lembrar do Benício e da Lucrécia. Eles estão em Manaus e na Semana Santa, em abril, eles querem ir para onde mesmo? E você vai junto? Ninguém falou sim, todo mundo falou não. Estamos juntos, estamos no mesmo barco. Eu nem posso, gente, que eu não posso tirar férias dessa época. Quem dera. Mas vamos lá, vamos voltar para o assunto. Planejamento, de onde eu estou e para onde eu quero ir. Então a gente precisa planejar o quê? O nosso futuro. Aonde nós queremos chegar. Mas para planejar, eu preciso ter um outro conhecimento. Eu preciso saber as minhas entradas. Vamos lá, marido, mulher, família. Você sabe qual é a renda da sua casa? Você já pegou o contra-cheque, ou como alguns antigos dizem, o olerite, para saber o quanto que está entrando na sua família de renda? Se você não sabe o tanto de dinheiro que você recebe, como é que você vai ter um planejamento do seu orçamento? Então, dica para quando você chegar, talvez não hoje, mas no decorrer dessa semana até o próximo domingo, a gente vai continuar. Pegue o seu contra-cheque e saiba quanto é que entra na sua família de dinheiro. Você precisa saber quais são as entradas e também você precisa saber quais são as saídas. Aonde que o dinheiro está indo? Para então você conseguir fazer um planejamento. Como é que eu sei as saídas, pastor Hugo? Tem algumas formas. Eu, Hugo, só uso cartão de crédito para tudo na vida. Então eu tenho o meu controle financeiro e eu só comprei uma parcela. Raramente eu divido, mas eu sei o quanto que está saindo, porque eu comprei em uma vez, então eu sei o que está saindo mês a mês. E quando chega a fatura, eu sei o tanto que saiu. Para mim serve. Talvez para você não. Então você pega uma planilha no Excel, você baixa algum aplicativo. O ponto é, saiba quais são as saídas. Pastor Hugo, nunca fiz isso. Dica, pega por uns 3 meses. Janeiro é atípico. Tem imposto para pagar, material escolar, IPVA, um monte de coisa, IPTU. Então pega março, abril e maio, para você ter uma média das suas saídas. E depois que você faz o seu orçamento, você sabe entrada, você sabe saída e você se planejou, o que você precisa fazer agora se o dinheiro não está assim, não está sobrando no final do mês? Você precisa de controle. E como é que você controla? É a dica aqui agora. Você registra, ou olhando a sua fatura do cartão de crédito, numa planilha no Excel, ou
antigo, offline, papel e caneta. Você faz os seus registros por uns 3 meses e vê no que você está gastando dinheiro. Para então você vai revisar. E eu estou gastando muito dinheiro nisso. Para depois que você revisar, você vai fazer o quê? Você vai reduzir. Por exemplo, hoje nós estamos na era dos streamings. A gente tem Amazon Prime, tem Disney Plus, tem Apple TV, tem Netflix. A gente assiste os 4 serviços ao mesmo tempo? Não. Se não está sobrando dinheiro no final do mês, você pode, por exemplo, pagar a mensalidade de um desses serviços por mês. A sua série favorita vai sair mês que vem, então paga naquele streaming no mês que vem. É uma forma de reduzir. E aí então, já que você reduziu para sobrar dinheiro, você precisa estabelecer o quê? Metas. De curto, médio e longo prazo. O que são metas de curto prazo? São metas, tipo assim, de agora para daqui a alguns meses. Por exemplo, o Benício e a Lucrécia descobriram que estão com uma dívida de R$9.000. E pelo amor de Deus, se for rotativo, se for cartão de crédito, essa dívida vai virar uma bola de neve. Então deveria ser uma meta de curto prazo, eles quitarem as dívidas. Então eles vão tirar outros sonhos de lado e vai focar onde? Na dívida. Quais são as suas metas de curto prazo? O pneu está ficando careca? Então, é trocar o pneu. A minha blusinha, pastor Hugo, já está ficando rasgada. E agora com o imposto, nem dá para comprar mais a Shein. Vou ter que comprar aqui mesmo no Brasil. Então, se prepara. Metas de médio prazo. São metas de 1 ano até 5 anos. Já que eles estão com uma dívida, o Benício e a Lucrécia, de R$9.000, eu acho que é imprudente ir para Maragogi com uma dívida dessa. Então, vamos postergar para um outro período, se torna uma meta de médio prazo. E existem metas de longo prazo, para décadas. Por exemplo, vai ser um dos nossos temas, então eu não vou gastar muito tempo hoje, que é, você confia que quando você se aposentar daqui 30, 40, 50 anos, você vai manter o mesmo nível de vida de hoje? Nós deveríamos nos planejar para ter uma aposentadoria privada. Mas isso vai ser um outro tema. É uma meta de longo prazo. A questão é, como é que eu posso equilibrar minha vida financeira? Veja bem, vamos pensar no Benício e na Lucrécia com o salário que eles recebem. Se eles recebem este salário aqui, de R$8.200, e tem que pagar INSS, imposto de renda, dízimos e ofertas, que não é pagar, é devolver, que fique muito claro. Os descontos chegam a R$ 3.844,51, na média. Quanto que sobra no líquido? R$ 4.755,50. De 8.000, diminuiu quase pela metade. Como é que eles vão adequar o orçamento dele a este líquido? O que os especialistas financeiros dizem é que seria basicamente o seguinte: para viver o presente, o ideal, veja, é o ideal, nem sempre é possível. R$ 3.300 deveria ser o dinheiro do hoje. Hoje como? Primeiro, no essencial. O que é o essencial? Plano de saúde pode ser essencial. Os streams podem ser essenciais. A comida é essencial. Os medicamentos, a escola das crianças. Então, tudo que é essencial deveria se encaixar onde? Em R$ 2.615. De 8.000, eu viver no essencial em 2.000 é pouco? É pouco. Mas não se esqueça, isso é o ideal. O que mais deveria ser o ideal para nós hoje? Deveria ser o quê? A educação. Deveríamos separar uma parte do nosso orçamento para nós crescermos como profissionais, como cristãos, porque quanto mais nós somos educados e quanto mais nós aprendemos, mais a gente pode ganhar mais recursos. E por fim, 10% deveria ser o quê? Deveria ser a satisfação. Gente, vamos ser honestos. Viver a vida só para pagar boleto, tem graça? Não. Só que o problema é que muitas vezes a gente só quer se satisfazer e o que é essencial a gente deixa de lado. Separe no seu orçamento um dinheiro para você usar com o que você quiser. Deveria estar no orçamento. Nossa, estava no shopping, vi aquela blusinha, eu não preciso, mas já está no orçamento. Você não vai se endividar, porque já está no
orçamento. E o resto, os outros 30%, deveria ser o dinheiro do futuro. O futuro é incerto, a Deus pertence, mas nós não sabemos o que é. Então, do dinheiro do futuro, uma parte do dinheiro, ou 20%, deveria ser para as nossas metas de curto, médio e longo prazo. É a viagem para Maragogi, é pagar as dívidas, é a reserva de emergência, que vai ser o tema do próximo domingo. E também, 10% do nosso dinheiro deveria ser a aposentadoria. Se nós achamos que não teremos o mesmo nível de vida recebendo a aposentadoria do INSS, o que cabe a nós? Ter um plano B. E vamos ter um tema, o último, somente para falar sobre isso. Mas vamos avançar um pouco mais? Vamos lá. O ponto é, pastor Hugo, você falou muita coisa. Hoje é só o primeiro tema. Hoje a gente só deu o start, mas saiba do seguinte, a gente vai ter mais 3 encontros. Mas eu quero deixar um dever de casa para você. A cada noite que nós tivermos, você vai ter um dever de casa para a semana. E hoje o dever de casa é você querer ler 3 livros. Não precisa ser nessa semana. Quais são os 3 livros sobre dinheiro, sobre finanças que seria legal a gente ler? Primeiro deles, Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e é para a nossa salvação. Mas ali tem tanta joia, tanta pérola para nós termos uma boa vida financeira. Mas, pastor Hugo, eu não sei onde pesquisar. Vai no Google, versículos da Bíblia sobre dinheiro, sobre finanças. Você vai extrair tantas pérolas da palavra de Deus. Segundo livro de dica, Conselhos sobre Mordomia, de Ellen White. É um livro dela que fala sobre este assunto e outros sobre vida financeira. É a minha dica de leitura para você. Mas eu quero trazer também um outro autor que não é cristão. É este livro bem aqui, A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Qual é a ideia dele? Nós, muitas vezes, somos mal financeiramente falando, porque a nossa mente não está muito voltada a pensar assuntos de dinheiro. Precisamos pensar sobre dinheiro. E se nós vivermos a nossa vida somente no consumismo, o dinheiro vai nos consumir. E não o contrário. Sendo que nós devemos consumir e utilizar o dinheiro. Pegou as dicas? Bíblia Sagrada, Conselhos sobre Mordomia, de Ellen White e, por fim, Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Já li os 3, tá? E indico. São bons livros. O ponto é, a gente está falando sobre casamento, a gente está falando sobre casais, mas há pessoas aqui que estão solteiras, há pessoas aqui que vivem sozinhas. O ponto é, especialmente no casamento, dinheiro no casamento tem que ser uma bênção para cada um de nós. Na nossa história fictícia, o Benício e a Lucrécia, eles precisaram entender melhor como é que eles devem usar o dinheiro. E o que eles aprenderam? Primeiramente, que eles estavam sendo infiéis um ao outro, escondendo uma parte da vida. Esposo e esposa, você que é casado e está aqui agora na nossa comunidade, não esconda essa parte da sua vida para o seu cônjuge. Seja honesto. Diga o quanto você ganha. Quais são as suas dívidas? Para que vocês, como casal, possam crescer juntos. Dinheiro não pode ser um tabu, especialmente para os casados. Mas, pastor Hugo, você não conhece a minha mulher. A bicha é gastadeira. É a tua mulher. Pastor Hugo, você não conhece o meu homem. É um torrador de dinheiro. Mas é o teu homem. É o teu marido. Vocês são um time. E se vocês são um time, não joguem contra. Porque se você está deixando de lado uma parte da sua vida para o seu cônjuge, que time é esse? Que não conhece as regras do jogo? Não esconda nada de dinheiro do seu cônjuge. E se você é aquele que no seu relacionamento é aquele que, quem sabe, pode ser a parte, e eu vou usar com muito cuidado essa palavra, a parte problemática, assim, reflita naquilo que nós acabamos de falar e no que você acabou de ouvir. Reflita. E que você saiba usar o dinheiro com sabedoria. Converse sobre os seus gastos. Conversem sobre as suas entradas. E ao invés do dinheiro ser motivo de briga, ser motivo de separação, que o dinheiro seja na sua vida
uma bênção de Deus, porque é Deus que nos dá a capacidade de conseguir dinheiro. Dinheiro é uma bênção. Por quê? Porque vem do dono de todas as coisas, e o dono de todas as coisas é Deus. Último ponto. Infelizmente, para algumas pessoas, a falta de dinheiro, ou a abundância de dinheiro, é motivo de separação e de divórcio. Que nem o muito e nem o pouco faça a sua família se separar. Que nem o muito e nem o pouco faça com que a sua família se separe. Porque dinheiro é passageiro, mas nós pessoas, no nosso casamento e na nossa família, nós vamos viver para todo sempre. Que dinheiro não seja motivo de divórcio. O último conselho. Não sei como é que está a sua vida financeira. Você sabe. Se está bem, graças a Deus. Aleluia. Que mais e mais dinheiro entre na sua conta. Você recebe essa bênção? Até eu quero receber essa bênção. Mas, se a sua vida financeira não está legal, você está com dívidas, você está no fundo do poço, saiba que isso afeta o seu casamento, isso afeta o seu trabalho, e isso afeta a sua espiritualidade, isso afeta a sua saúde. Então nós vamos ter mais 3 encontros aqui na igreja, e nós vamos falar de outros assuntos, quer esteja bem ou quer você esteja mal, não perca, para que cada um de nós aproveitemos bem os recursos que Deus nos dá, e que Cristo tome posse da sua vida, do seu casamento e também do seu dinheiro. Eu quero orar por você, para que cada um de nós seja grandemente abençoado por Deus, e nós somos abençoados por Ele, mas que saibamos administrar muito bem os recursos que Ele concedeu a cada um de nós. Vamos orar? Deus e Pai, obrigado porque nós trabalhamos muito, Senhor, e nós temos o nosso sustento, mas, Senhor, que saibamos usar bem o dinheiro que nós recebemos, em casa e com a nossa família. Se temos muito, Senhor, graças a Deus, e se temos pouco, Senhor, nós te agradecemos também. Senhor, no pouco, no muito, que todo e qualquer dinheiro seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoe a cada família, abençoe a cada casal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.